Pronto, Thaisa? Sim. Então, você tem que abrir, não? Para ler a atividade, com base naquele roteiro ali, as apresentações, não é isso? Se você quiser, eu posso pegar aqui, que você me passou e começar. Pode ir lendo, doutora, que eu vou abrindo aqui a apresentação. Aqui. Então, boa tarde, né, a todas, todos e todas que estão aí nos assistindo, que vamos assistir logo mais. Eu sou Mônica Aragão, sou defensora pública do Estado da Bahia, tá, e sou também associada da coletiva, antes coletiva, agora Associação Defensoras e Defensores pela Democracia. Nós estamos iniciando aqui uma roda de conversa, né, sobre o sistema de justiça, né, o que é a visão, enfim, de usuários dos nossos serviços da Defensoria Pública, a visão deles do sistema de justiça. Então, nossa atividade proposta é para começar 1h até as 15, nós tivemos alguns problemas aí técnicos, né, como vocês já devem saber, não estamos conseguindo transmitir agora pelo YouTube, no nosso canal da associação, mas vai ser retransmitido pelo Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, que está acontecendo em Brasília, né, e como uma atividade sugestionada. Então, eles vão retransmitir na página deles e tudo mais. Bom, vamos apresentar agora com quem a gente vai bater papo, é uma roda de conversa, né, então é um bate-papo, uma troca de experiência. Então, nós temos aqui Isa Negratia, já entrou, né, Isa Jaqueline, está como Isa Jaqueline ali. Temos Ana Paula Oliveira, e temos o Samuel Lourenço, filho, é isso? Porque está aparecendo como Marrocas, Índios Prisionais, e Samuel Lourenço, está aparecendo 2 aqui. Bom, se a gente pegar aqui o nosso card, que foi encaminhado, acho que o card está mais completo até, né? Então, a Isa é articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e Desencarcera Sergipe, defensora de direitos humanos, presidente da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, integrante do coletivo Saudade do GT de Direitos Humanos de Linda Brasil, escritora e sobrevivente do cárcere. Né? Vamos guardar até essa palavra forte, até para que você fale um pouco sobre isso, Isa. Ana Paula Oliveira é pedagoga, defensora dos direitos humanos, é mãe de Jonathan e cofundadora e coordenadora do movimento Mães de Manguinhos, integrante do Fórum Social de Manguinhos. A gente também vai conversar sobre essa experiência aí. E o Samuel Lourenço é ex-presidiário e escritor. Então, nós estamos aí com essas 3 figuras aí, cada um com suas histórias, com suas vivências, com o sistema de justiça, né, dentro do sistema de justiça e fora também, como observador, né, e como articuladores dos movimentos sociais e de direitos humanos, pelo que eu já pude ver aqui. E a gente vai começar, né, com uma pergunta, assim, chave, acho que a gente pode cada um falar um pouquinho, se apresentar, né, para além do que essa apresentação formal, porque a gente sabe que a apresentação formal e palavras não resume pessoas, né, como números não definem sujeitos. Então, eu queria que vocês começassem, cada um de vocês, né, até pela ordem aqui do que eu li, a Isa, Ana Paula e Samuel, eu ia sugerir a ordem alfabética, mas está assim no card, vamos seguir a ordem do card. Começasse com cada um de vocês contando um pouco da história de vocês, né, e a primeira experiência no sistema de justiça. Pode ser a partir da história de vocês e da vivência de vocês. Vamos lá, Isa. Então, gente, boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Sou Isa Negratia, eu sou aqui do estado de Sergipe, né? Quando você traz essa fala sobrevivente do cárcere, né? É realmente muito pesado, porque realmente sobreviver às mazelas do sistema prisional para além de uma resistência, né? Então, a gente entende
que nós somos sobreviventes do cárcere, não ex-presidiários, porque a prisão, ela sai de dentro de nós, né? A gente saiu do sistema prisional e a gente continua sobrevivendo essas mazelas nessa sociedade que tanto nos exclui, né? Falar sobre essa perspectiva, né, de vivência no judiciário brasileiro, sobre a perspectiva da minha vivência, é difícil, né? Porque a minha vivência, ela foi vista de dentro do sistema prisional feminino, né? Onde os nossos direitos, eles são negados o tempo inteiro, né? E entender por que esses direitos são negados. Então, para mim, hoje, o sistema prisional brasileiro é a maior máquina de desvio de dinheiro público. E nós, enquanto sociedade, a gente não reflete sobre isso, porque são os nossos dinheiros, né, os nossos impostos que são colocados dentro daquele lugar para ressocializar pessoas, onde, na verdade, a ressocialização ela se define apenas numa palavra e não em ações significantes, né, e necessárias para uma sociedade no todo. Então, trazer essa vivência feminina para tudo isso é pensar que o sistema prisional ele não foi feito para receber mulheres, sobretudo, ele não foi feito para receber seres humanos. O judiciário, no meu ponto de vista, e aí eu trago essa perspectiva aqui de Sergipe, é um judiciário muito duro, inclusive, né, que não tem esse olhar de entender as mazelas sociais, né, que são submetidas às pessoas sobreviventes do cárcere. E aí, trazer um número importante, que o estado de Sergipe é um estado que ele lidera no ranking, hoje, no Brasil, onde se mais existem pessoas privadas de liberdade, né, porém, que não são sentenciados, né, que são presos provisórios. E isso fala muito também sobre esse judiciário que prende, né, mas que não tem essa visão de como será essa soltura, né, de que maneira, quando será, muitos processos paralisados, né. Então, e a forma com que também encarceram essas mulheres, né. Então, hoje, e aí eu falo de uma das maiores reclamações, né, porque hoje eu trabalho, sou defensora dos direitos humanos, né, eu tenho esse contato com o Conselho, o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, e a gente traz essa perspectiva da vivência também dos familiares de pessoas privadas de liberdade. Então, chega para nós muitas denúncias. A denúncia maior é em relação à saúde, e a segunda denúncia é sobre o cárcere feminino, né? Hoje, o presídio masculino, ele consegue receber visitas, né, semanalmente, tanto das crianças como das suas companheiras, mas no presídio feminino, hoje, a visita infantil, ela é feita uma vez por mês, durante apenas 2 horas, e isso é muito preocupante, né? Hoje a gente tem uma secretária de Justiça, que é uma mulher, né? E hoje a gente tem também uma diretora da unidade feminina, que é uma mulher. 2 gestoras, né, que infelizmente ainda não tiveram esse olhar, por que isso continua acontecendo, entendendo que isso tira o vínculo da mãe com o filho, né? Então, é necessário a gente pensar um pouco sobre isso, né? E a questão da alimentação mesmo, né? De como essa alimentação é dada dentro das unidades prisionais, de como ela chega para esses internos que precisam suprir suas necessidades, né? E que não é, né? Eu não preciso ser nutricionista para entender que aquela alimentação ela não supre as necessidades nutricionais de cada pessoa. Então, a minha visão do judiciário hoje é para além do aprisionamento, né? A gente precisa pensar de que maneira e aí eu trago isso para nós, uma provocação, eu, enquanto sociedade, eu estou refletindo sobre a ressocialização e como é que eu estou contribuindo para que essa ressocialização, ela de fato aconteça, né? E aí pensar nessa ótica dos familiares que são criminalizados também, né? As mulheres usam até um pagamento, eu costumo dizer, para visitar os seus companheiros, seus familiares, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, um olhar diferente, né, humanizado para essas pessoas que estão privadas de liberdade ou seus familiares e os sobreviventes do cárcere. Porque mesmo eu tendo passado pelo cárcere, saído em 2013, hoje, em 2024, eu continuo passando por vários problemas sociais que me cercam, né, mesmo estando em espaços, né, e aí eu coloco entre aspas,
que não era para eu estar. Porque hoje eu sou defensora dos direitos humanos, hoje eu sou assessora parlamentar, né, trago essa pauta dos direitos humanos dentro dessa assessoria também. Então, é algo que a sociedade não esperava. E por que não esperar se a gente precisa ser ressocializado? Então, ressocializar uma pessoa que de fato não teve a oportunidade de ser sociável, não é esperado para a sociedade estar em alguns espaços. Porém, é muito necessário. É necessário construir leis, políticas públicas, né, através dessas vivências, com esse olhar, para de fato entender as mazelas que nos cercam, juridicamente falando, né? Então, é Tá isso, bom. gente. Isa, obrigada pela sua contribuição. Eu estava até esqueci de falar, né? Como mediadora, tem esse papel chato também do tempo. A Isa começou a falar 1h23 por aí, acho que já deram 5 minutinhos. Vamos essa primeira apresentação de onde, mesmo do que a gente, a partir de que olhar que a gente está falando, porque depois a gente vai evoluir com outras perguntas. Vamos deixar uns 5 minutos para cada. E agora, Ana Paula, né? Oi, gente, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer o convite, né, para estar aqui hoje nessa roda de conversa. Espero poder contribuir, né, de alguma forma. Eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou nascida e criada aqui na favela de Manguinhos, uma favela que fica na Zona Norte, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sou mãe de 2 filhos, Jonathan e Maria Paula. Em 2014, eu tive o meu filho, Jonathan, aos 19 anos de idade, assassinado por um policial militar, que na época era lotado na unidade de polícia pacificadora aqui de Manguinhos. Então, meu filho foi assassinado com um tiro nas costas e eu achei que eu não fosse sobreviver, né? Mas eu encontrei forças na luta, né? A partir daí, né, dessa vontade de denunciar o que o braço armado do Estado havia feito com meu filho, me juntei a outras mães e formamos o movimento Mães de Manguinhos, muito no intuito de acolher, né? A princípio, a ideia era de abraçar, literalmente, e acolher outras mães e familiares que estivessem pela mesma dor, né? Mas com o passar, né, do tempo, a gente foi entendendo que também era necessário fazer formação política com essas vítimas, com essas pessoas, porque é preciso ter um entendimento do porquê que essas violências e todas as violações de direitos nos atingem, né? Então, sou uma das fundadoras e coordenadora do movimento Mãe de Manguinhos, e é isso, eu estou há 10 anos, né? Há 10 anos lutando pelo mínimo, que é a justiça. Infelizmente, quando o caso do meu filho, né, depois de quase 10 meses, chega ao Tribunal de Justiça, eu entendo ali que a justiça ela não é igual para todos. Infelizmente, a gente tem um sistema de justiça no Brasil que ele não é igual para todos, que a justiça ela tem 2 pesos e 2 medidas, e que o sistema de justiça é um sistema racista, excludente, que não se enxerga em pessoas como eu, negras, pobres, moradoras de favela e periferia. Então, é uma luta muito grande, né? Para que a gente realmente alcance a justiça. Porque eu costumo dizer que a justiça ela só nos enxerga quando é para nos encarcerar. Mas quando é para nos atribuir direitos, isso não acontece. Infelizmente, esse ano a gente viu aí não só o caso do Jonathan, né, onde o policial foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar uma pessoa totalmente desarmada, uma pessoa assassinada com um tiro nas costas, e a gente vê a justiça dando essa resposta, que não teve a intenção de matar. E a gente viu outros casos acontecendo no início do ano, como o do menino João Pedro, onde a justiça também inocentou os policiais que assassinaram o menino num período de pandemia, que estava dentro de casa brincando com outras crianças. E
Tem outros casos que podem ser citados aqui, como o da Cláudia Ferreira, que foi morta pela polícia e arrastada por quilômetros. Esse ano também os policiais foram absolvidos. Então, é isso, é pensar que sistema de justiça é esse? A quem esse sistema de justiça serve? Né? E aí, por experiência dessa vivência de 10 anos, eu posso dizer que, dentro desse sistema de justiça, em quem eu ainda acredito são nos defensores públicos, que têm mostrado para mim que realmente são profissionais comprometidos, né? E que também, para além de tudo, desse trabalho profissional, também têm sensibilidade com as causas e realmente estão envolvidos com as causas sociais. Então, é isso que ainda me dá esperança, né? Porque a gente vê também um Ministério Público que deveria cumprir um dos seus papéis, né? Que é fazer o controle externo das atividades policiais, e isso a gente não vê acontecer, né? O que dá total liberdade para que a polícia entre nas favelas, mesmo quando não há operações policiais oficiais, mas eles fazem diversas entradas nas favelas, fazendo ações extraoficiais, né? E porque é isso, não existe um controle, as polícias estão totalmente à vontade para entrar nesses lugares, né, nas favelas, nas periferias, e usarem de tortura, prisões arbitrárias, assassinatos e execuções de pessoas, porque eles se sentem muito à vontade, eles têm muita certeza da impunidade. Então, eu costumo dizer que essa luta por uma justiça igual para todos, por uma sociedade igual para todas, não pode ser apenas das mães que perdem seus filhos diariamente. Essa luta, ela deve ser, é uma obrigação de toda a sociedade, porque acho que só assim realmente a gente vai conseguir mudar alguma coisa nesse país de tantas desigualdades e injustiças. Tá bom, Ana Paula, obrigada. A gente vai conversar, deixa eu ouvir os três, né, e a gente volta num bate-papo, acho que fica mais interativo assim. Vamos lá, Samuel. Boa tarde para todos, né, que vão assistir posteriormente. Ana Paula, Isa, Mônica, Thaís, o pessoal que está aqui com a gente, aqui compondo esse espaço virtual. Agradecer também a iniciativa da Defensoria, né, a Associação de Defensoras e Defensores pela Democracia. Bem, a minha inserção nesse contexto também se dá por conta da minha relação com a justiça criminal, né, com o sistema de justiça criminal, a partir do meu aprisionamento. E depois de passar por 12 anos de cumprimento de pena, durante, né, a partir da progressão de regime, eu começo a discutir esse assunto da prisão, né, em 2013, 2014, e até a presente data a gente insiste nessa temática, porque as coisas, infelizmente, só se alavancam, e aí só contrapondo o que Isa coloca a respeito de sobrevivência, eu já me identifico como ex-presidiário, numa perspectiva de agarrar as palavras pelo chifre, sabe? De compreender esse fenômeno como, cara, é assim que me veem, não é assim que eu sou, mas é assim que a estrutura e segmentos sociais me compreendem, e essa forma acaba sendo um paradoxo, né? Porque o ex-presidiário é morto, o ex-presidiário vai voltar a ser preso, ex-presidiário não presta para nada, e, de repente, você chega em ambientes em que o ex-presidiário participa de fórum, escreve livro, conclui a graduação. Então, é mais para chocar, né? Porque eu antes, muito tempo, né, eu brincava com a expressão, né? Não chame não trate com eufemismo quem você considera aquilo que você sente. E aí discutia um pouco da expressão do regresso prisional, pessoa privada de liberdade, dando a entender que, apesar de ser uma tática de humanização e de uma proposta interessante, é mais no sentido de que, cara, a gente precisa confrontar com isso aqui, ó, é isso aqui mesmo, é ex-presidiário. Ex-presidiário que constrói família, que se trabalha, que vive a sua vida, e é mais no sentido afrontoso, né? Talvez em alguns segmentos e percepções. Mas é nesse cenário de temática prisional que eu acabo
me inserindo, participando, sendo usuário do sistema de justiça criminal, não só como réu, né, a partir do Tribunal de Justiça, mas como uma figura interessante para o Ministério Público poder acusar e, consequentemente, sendo usuário assistido pela Defensoria Pública nas esteiras, né, criminais, na execução penal, em toda a fase processual e de justiça, né, que foi submetido durante todo esse período. Então, é nesse cenário que eu me apresento e chego por aqui. Tá bom, obrigada, Lourenço. Enquanto vocês estão conversando, né, eu estou sempre anotando uma coisa minha até, não sei se, enfim, se é hábito de defensor, mas não, acho que era minha, sempre foi minha de uma vida mesmo de estudante, de tudo. De anotar, de escrever, né, eu acho que as palavras, você está anotando, você fixa e você consolida. E, curiosamente, as 3 histórias, né, de vocês remontam praticamente ao mesmo período, um período de 10 anos atrás, mais ou menos, né, que cada um teve contato, né, com algo que, né, ou que o levou ao cárcere, ou que ele estava saindo do cárcere, começou a se questionar, ou que teve, como no caso de Ana Paula, né, um filho assassinado pela violência policial, né, letal. E o que é que eu vou trazendo aqui para vocês? Bom, eu hoje estou assessora do gabinete da Defensora-Geral, mas já militei em várias áreas e muito especificamente na área de luta por moradia. E minha militância na área de luta por moradia começou em 2007, né, um pouquinho antes até desses questionamentos de vocês. Mas o que eu quero chegar é que nós estamos em 2024, ou seja, passado 10 anos do questionamento de vocês sei lá, quase 15 dos meus, a gente ainda vê problemas, né, de políticas públicas nessas áreas. Então, a área, né, do sistema prisional continua com problemas que remontam a 10 anos, que foram aqui relatados por vocês. Assim como se a gente estivesse aqui na roda de conversa da área de luta pela moradia, que foi também o que eu já participei muito próximo. É impressionante como o país da gente não consegue dar respostas aos anseios da sociedade, né? Não consegue, assim, essa é uma coisa que a gente tem que, eu gostei muito do que o Samuel falou, você tem que dar a palavra mesmo, o que é as palavras, a força das palavras, ainda que pejorativa seja, para que você tenha a dimensão do problema, né? Então, isso é um problema que o Brasil não consegue. Estou dizendo que outros países já conseguiram, ou que não conseguiram, a discussão é com outro debate, mas que aqui, de fato, a gente não consegue, né? Não conseguiu até hoje. A Isa relatou aí, primeiro, a questão da superpopulação, né? Sergipe está no ranking aí das prisões provisórias. A Bahia, assim, já melhorou nesse aspecto, né? Acho que enfim, aí você tem os mutirões, você tem, né, algumas lança a mão de algumas ferramentas, digamos assim, para minimizar isso, porque isso não acaba, né? E aí ela falou da perspectiva dela da questão de ser, ou de ter sobrevivido ao cárcere. Acho que as duas expressões, viu, Lourenço, tanto ex-presidiário como sobrevivente do cárcere, são bem próximas e são bem duras, né? São perspectivas só diferentes, uma feminina, outra masculina, mas querem dizer a mesma coisa, né? Acho que a Isa remete como sobrevivente ao terror que ela deve ter passado e sofrido, né? E você, como ex-presidiário, já coloca uma coisa mais assertiva, né? Tipo, sou e olha onde estou, assim como Isa coloca, olha onde eu cheguei, né? E vocês dois dialogam com o que a Ana Paula falou aí da seletividade do sistema. Infelizmente, por exemplo, como a Ana Paula falou, nós estamos acostumados a nos ver só nesse lugar. Nós estamos acostumados a ver uma Isa, né, que sobreviveu ao cárcere e está na assessoria parlamentar, e está defensora de direitos humanos, a Ana Paula, enquanto mãe, mas que transformou seu luto em luta para reunir outras mães e para, né, lutar por modificação de alguma coisa no sistema. E Samuel, como ele colocou aí, né, sair disso para escritor, para estar em rodas de conversa, enfim. Então, eu achei bem interessante, assim, né? Acho que é bom a gente colocar o público, quem vai nos assistir, porque vão ter pessoas da área jurídica, pessoas que não são da área jurídica, né? Acredito que estudantes e tal. E pensar, assim, eu vi que a Isa deixou a indagação, né? Como é que a sociedade está contribuindo para essa ressocialização? Nós pensamos na ressocialização do cárcere. Acho que a Ana Paula já deixou a indagação de
o que é que a gente pode esperar desse sistema de justiça, né? Onde, você bem pontuou aí, o Ministério Público tem uma das suas funções de fiscalização da atividade policial, de controle externo da atividade policial, e ou pouco faz ou não está fazendo a contento, porque a gente continua vendo o alto índice de letalidade, né, de atuações em violência policial. Existe, assim, a gente evoluiu alguma medida nisso, com a questão das câmaras, com as discussões, acho que evoluiu, mas foi suficiente? Acredito que não, a gente tem que ver as pesquisas até acadêmicas, né, enfim, para isso. Até porque o uso de câmaras, né, nas atividades policiais é uma coisa relativamente recente, digamos assim. E o Samuel, acho que está com a discussão e o questionamento dele muito mais por onde ele saiu do estigma, né? E do que ele pode fazer. Seria de ressocialização também, acho que conversando com Isa. Diante disso, né, eu pergunto para vocês, assim, de que forma essa, digamos assim, essa atuação, esse contato que vocês tiveram com o sistema, né, sistema de justiça, no caso, com o sistema penal, de que forma isso afetou a vida de vocês? Vamos começar com Isa. Então, primeiro, o sistema de justiça, ele, né, como eu falo, ser sobrevivente do cárcere já é um impacto muito grande, porque, no meu caso, ele impactou em todos os sentidos, né? Eu fui aprisionada estando gestante, eu não tive quem ficasse com meu filho, que teve que ficar no período de amamentação, né, comigo, né, então teve todo esse processo de separação com essa criança, o processo gestacional dentro da unidade prisional, então isso causa muitas dores psicológicas, né, e até hoje a gente não consegue, esse reparo ele não chega, não existe essa reparação para nós, né, porque você, mesmo estando nos espaços que você, com muita dificuldade, consegue estar, você sempre vai ser excluída. Por quê? Sempre vai ter alguém que vai dizer, por que ela? Mas você lembra do passado dela? Né? Então, essa pergunta, ela sempre vai existir. Porém, o caminho que eu sempre usei, né, para bater de frente com o sistema, e aí quando eu falo do sistema, bater de frente é a luta mesmo, né, o sistema que eu digo é a sociedade, foi a educação. Foi através dessa educação que eu entendi que a maneira que eu tinha de falar a mesma língua que a sociedade era estando letrada juridicamente. Então, eu tive acesso à biblioteca da unidade prisional, eu li o Código Penal, e a partir do Código Penal eu comecei a entender que os meus direitos não estavam sendo estabelecidos naquele momento. Então, as discussões que eu tinha com os profissionais que estavam dentro daquela unidade prisional era baseado nas leis e os artigos do Código Penal. E aí, quando eles começaram a perceber que eu fazia isso, né, eles não tinham como negar um direito que era meu. Então, eu comecei a ter esse trabalho de passar esse conhecimento para outras pessoas que, assim como eu, têm essa necessidade de cobrar os direitos. É direito, se é um direito, ele não pode ser negado. Se é uma lei, ela precisa ser cumprida, né? Então, a educação, ela falou muito alto para mim, nesse sentido, né? E aí, a gente começou a perceber a importância que se tem quando um sobrevivente do cárcere ocupa esses espaços de decisões de poder. Hoje, no parlamento, as pessoas que criam as leis em relação à população são pessoas que, na maioria das vezes, não conhecem, de fato, essas vivências. E aí eu falo não só do sistema prisional, né, mas o sistema de justiça, as mazelas sociais, né? E eles criam leis a partir do que eles acham, e não a partir do que eles vivenciam, não sabem na realidade. Então, é importante que existam pessoas que têm esses problemas de justiça, assim como os familiares, né? Assim como a Ana, né? Eu acho que tem que estar nesses espaços para a gente ter essa provocação, ter essas discussões, e a partir dessas vivências serem criadas as leis, né? Que de fato façam valer. Né? Porque hoje a gente percebe simplesmente que nós não estamos participando dessa legislação de fato, né? Então, para mim, a educação, ela é o caminho, né, que se dá para esse processo ocorrer, para essa discussão ocorrer, né? Então, é isso.
Ok, eu nem acabei me perdendo no tempo, eu estava aqui olhando. Vamos lá, Ana Paula, e você? O que é que essa experiência representou aí? Então, a minha primeira experiência foi, né, assim, primeiro com a Defensoria Pública, né, foi meu primeiro contato, né, porque, assim, quando o Jonathan é assassinado, a gente conseguiu um advogado que se colocou como voluntário para ajudar, mas não era um advogado criminalista, né, então ele fez os primeiros trâmites, já tinha também se colocado à disposição da Fátima, que também é uma das fundadoras do movimento Mães de Manguinhos. A Fátima é a principal testemunha do assassinato do Jonathan. E a Fátima, quando o Jonathan foi assassinado, né, em maio de 2014, tinha apenas 7 meses que ela tinha também perdido o filho dela, assassinado por policiais da UPP de Manguinhos, uma outra guarnição que assassinou o filho dela de apenas 18 anos, que tinha apenas 15 dias que tinha saído do sistema penitenciário, e esse menino de 18 anos ele foi espancado até a morte por policiais da UPP. Então, a Fátima, 7 meses depois, passa por essa experiência de ver, triste realidade de ver, mais um jovem sendo assassinado, né? E o que acontece? Ela é essa pessoa que começou a me dar força, a me apoiar. Então, ela falou: Nossa, eu tenho um advogado aqui que me ajudou quando a polícia assassinou o Paulo, e colocou ele em contato, né? Mas, mais para frente, algumas pessoas foram me orientando que o melhor caminho seria a defensoria pública, com um defensor, né, com mais experiência, que atuasse como criminalista e tal. E eu fiquei, confesso que eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Até porque eu não sabia, era tudo muito novo para mim, era uma experiência nova. Eu senti muito medo de mudar, de trocar, para onde que eu vou, qual caminho seguir. Mas acabei optando pela Defensoria Pública, e acho que foi uma boa escolha, né? E é isso, eu acho que um dos papéis também dos defensores públicos é esse, que eu, na minha opinião, eu acho, né, que não é tratar como se estivesse tratando apenas folhas, né, documentos, mas ter uma proximidade maior com as pessoas assistidas, né? Eu acho que isso faz um diferencial, é poder ouvir da minha boca, olhando nos meus olhos, como que era o Jonathan, quem era o Jonathan, quem é a família do Jonathan, vir no local onde o Jonathan nasceu, cresceu, ouvir das pessoas que acompanharam o nascimento do Jonathan, o crescimento do Jonathan. Eu acho que isso também ajuda nesse trabalho, né, do defensor público, né? Claro que a gente sabe que tem muita coisa, são muitos assistidos. Infelizmente, a Defensoria Pública não recebe o investimento necessário para desenvolver um trabalho ainda melhor, né? A gente sabe que a demanda é grande, mas eu acho que essa experiência que eu tenho, né, e a visão que eu tenho com relação à defensoria, na minha perspectiva, visão, né, é ainda o órgão do Estado em quem eu ainda acredito, né? Mas assim, a minha experiência com relação ao Tribunal de Justiça foi muito negativa. 10 meses depois do assassinato do meu filho, aconteceu a primeira audiência, onde eu estive presente, onde eu também pude dar meu depoimento, e o que eu vi ali foi um verdadeiro horror. Eu saí daquele lugar adoecida. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de um tribunal de justiça, onde eu fui com a esperança de que ali naquele lugar eu fosse encontrar justiça, e infelizmente o que eu encontrei foi criminalização da pobreza, foi o racismo, porque o que aconteceu na primeira audiência do caso do meu filho ficou muito nítido para mim que quem estava sendo julgado não era o policial assassino que matou meu filho com um tiro nas costas, um policial que já tinha sido preso 1 ano antes, um policial que já respondia por triplo homicídio e 2 tentativas de homicídio. Mas quem estava sendo julgado ali, naquele lugar,
era o Jonathan, um menino de 19 anos que foi assassinado com um tiro nas costas. Foi o meu filho que estava sendo criminalizado ali, sabe? Sem Ana direito. Paula, eu vou te interromper um saí pouquinho, mas daquele até para lugar muito perguntar, até posso fazer, acho que vai ficar demanda. Eu estou percebendo pelo seu relato, assim, é uma dúvida que eu fiquei. Você já conhecia a defensoria quando isso aconteceu, e que foi um advogado que primeiro assumiu o teu caso? Você já conhecia ou não? Depois que você foi percebendo que as pessoas foram te dizendo, procura a defensoria, talvez seja melhor, mas vai ser um tratamento mais específico, mais da área, enfim. Você já Eu conhecia? não conheci. Não, É, eu nunca tinha nunca contato tinha. com nunca tinha ido numa defensoria, nunca tinha entrado no Ministério Público, nunca tinha entrado num Tribunal de Justiça. Foi tudo Mas já muito tinha novo ouvido para mim. falar assim, que era a defensoria, tinha ideia do que fosse. Porque eu sei que promotor, todo mundo sabe. Juiz e promotor, meio que todo mundo sabe, né? Meio que é automático. Não é? Você, sei lá, na televisão, em novela e tal, você meio que sabe o que um faz, né? Em filme, um acusa, outro está julgando. Mas o defensor, a gente ainda tem essa dificuldade. E olha que nós estamos falando do Rio de Janeiro, que é das defensorias mais antigas do país, né, que foi referência para várias outras, né, de criação, enfim. A minha mesma aqui, a Defensoria da Bahia, ela é de 1985. A do Rio é de lá de trás, da década de 50, 60, né? Então, por isso a minha pergunta, porque isso é importante para quem está assistindo, porque pode ser que até hoje, inclusive hoje, né, depois que as defensorias já estão na Constituição de 88, depois que veio uma lei, né, que estruturou as defensorias em 94, enfim, até hoje você tenha pessoas que vão estar assistindo que ainda não têm a noção do que é que a defensoria faz, né, e de como, quando e onde procurar um defensor público. E é muito importante esse seu relato da diferença mesmo, né, do que você de tratamento, acho que você falou, é bem bacana, até para a gente passar, até para os nossos colegas, você vê da importância do defensor ir ao local onde o Jonathan nasceu, onde o Jonathan morou, para entender a vivência, né, daquela pessoa, porque as pessoas para a gente não pode ser só um número, né, o processo não pode ser só um número, apesar que, como você bem falou, nós somos assoberbados, né, tem muito menos defensor do que promotor e do que juiz, a defensoria recebe muito menos orçamento do que o Ministério Público, do que a magistratura, né, do que o Poder Judiciário. Então, assim, isso também perpassa um pouco por tudo que a Isa falou, né, que a saída para ela foi a educação, né, e como isso afetou as dores psicológicas dela, que são eternas, né, no cárcere. E a gente começar a pensar, até para discutir, que tipo de reparação pode ser feita, né, essas pessoas que vivenciam essas coisas, assim, no cárcere, e que tem ainda assim, dentro do cárcere, seus direitos violados, por exemplo, não teve acesso, sei lá, a um pré-natal, não sei se teve, já que você falou que gestou no cárcere, se teve acesso, né, à questão da amamentação, enfim. Então, tudo isso são subsídios para a gente discutir, né, e por isso que eu quis até fazer essa pergunta, era bom depois até, numa próxima rodada, até que Isa, Lourenço já puder falar isso, se já conhecia a defensoria antes de acontecer essa questão, no caso, se passou a conhecer depois dessa experiência, né? Vamos falar com Então, Samuel. Você termina, depois a gente fala com Samuel. Pode terminar. eu posso terminar? Sim. Tá. Então, eu conhecia apenas de ouvir falar, que era um lugar onde as pessoas que não tinham condições de pagar um advogado poderiam encontrar ajuda, né, para garantir seus direitos, né? E eu conhecia só de ouvir falar mesmo, né? Então foi minha primeira experiência com contato físico e tal. Mas o que eu gostaria de terminar de falar é isso. Foi importante o defensor ir no local no local exato onde o Jonathan foi assassinado, para entender tanto o que as testemunhas de acusação relatam em seus depoimentos, quanto o que os policiais, né, envolvidos no assassinato relatam. Então, acho que isso também faz uma diferença, né? E, assim, com relação à pergunta, doutora Mônica, que a senhora fez sobre qual a influência, né, na minha vida, eu acho que essa minha primeira experiência dentro do Tribunal de Justiça trouxe para mim também uma vontade e necessidade de saber que era preciso, né? Porque estar junto faz toda a diferença quando a gente consegue estar junto
nesses dias de audiência e também nos julgamentos dos casos dos nossos filhos, né? Então, é claro que já era algo que já acontecia, né? Das mães se reunirem na porta do Tribunal de Justiça para falar por que estavam ali e tal, mas isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que existem mães que vão passar por essa experiência tão ruim, tão sofrida ali dentro do tribunal e vão estar sozinhas, né? Que não tem uma conexão com a defensoria, né? Que não tem que não estão organizados, né? Então, acho que quando a gente pode estar junto nesses momentos, faz a diferença que a gente ganha mais força, né, para lutar. Tá bom, obrigada, com certeza. É como se vocês criassem um cordão, né, de isolamento, de proteção, de sororidade até. Isso é importante, isso é um exemplo, assim, dentro do caos, né, da situação, acho que é um exemplo bacana, benéfico de como uma situação crítica, né, enfim, absurda na sua vida, conseguiu que você construísse, né, uma outra vivência, né. Samuel, vamos ouvir Samuel aí um pouquinho, depois eu volto para a Isa. Assim, é bem duro, né, ouvir a Ana Paula e a Isa falando da gestação, a Ana Paula desse drama, mas partindo da segunda questão, né, assim, eu sabia o que era defensoria, não sabia o que era defensoria pública, mas sabia o que era um defensor, porque quando adolescente eu trabalhava com meu pai fazendo obra em regiões nobres da cidade e a gente fez obra na casa de um defensor público. Mas não sabia o que fazia, a que trabalhava, cara, é defensor público. É um funcionário público, é um servidor público, dado pelo nome, mas em si o que realiza, o que faz, acabou que não tive tanta compreensão. Hoje, melhor, né? Mas de que forma o sistema de justiça ele afetou? Hoje eu vou tentar presentear essa pergunta, presentear no sentido de trazer para o tempo presente. Porque, muito embora eu tenha relação com o sistema de justiça criminal a partir do meu passado, tem uma questão provocativa aí também, né? Eu sou autor de crime, eu reconheço a minha transgressão no sentido de cometer um ilícito, mas a partir desse momento você começa a identificar, e foi muito duro ouvir a Ana Paula falar assim, cara, eu entrei no fórum e que lugar, sabe? Que foi julgado foi o meu filho, que já tinha sido assassinado. E aí você se depara, seja com a delegacia, seja no Tribunal de Justiça, seja nos órgãos superiores, como que essa relação com o sistema de justiça criminal ela te afeta. Primeiro, tipo assim, longe de qualquer terminologia ou exposição que tenha um tom de coitadismo, mas o fato de ingressar numa delegacia na condição de assassino, como foi o meu caso, de criminoso, já estabelece um parâmetro muito diferente do que deveria ser a justiça criminal. Então, assim, até porque ingressar como assassino na delegacia não é uma questão. A questão é quem é o assassino ou para quem ele presta esse serviço de assassinato. Porque, exclusivamente no Rio de Janeiro, né, ainda mais com as informações recentes, há questionamentos sobre o uso de delação e tudo, mas há depoimentos que não estão atrelados a delações premiadas que apontam que grandes delegacias, inclusive as que investigam homicídio, serviam como balcões de negócio. Então, assim, há uma seletividade, para além desse tratamento cruel, desumano, em relação às áreas periféricas, mas também é quem eles decidem ser amigos. Então, o sistema de justiça criminal, desde a delegacia, ele passa por uma injustiça a partir do momento que ele decide que caso investigar, qual ele não investigar e qual o tratamento que ele dá. Então, tipo, tô chorando não, mas eu entrei na delegacia tomando porrada. Então, assim, de boa, tinha feito merda, e aí é um nível de civilização que a gente pode compreender, né? Que, tipo, cara, existem coisas que acontecem na seara criminal que, por mais bárbara que seja, é compreendida como algo razoável. Então, tipo, cometi crime, parei na delegacia, vou tomar umas porradas, é do jogo. E eu acho que aí o grande desafio, a partir da delegacia, Ana Paula falou disso, eu não ouvi Isa falar nesse sentido, mas a Ana falou que primeiro conheceu um advogado. Eu também, né? Depois fui conhecer um advogado. Então, há um lapso aí de atendimento em relação à própria defensoria que pode servir de freio para que esses estabelecimentos, esses lugares, essas primeiras horas da ocorrência, não sejam camufladas, tomadas, saqueadas, sabotadas, maculada por uma intencionalidade do próprio rito do sistema de justiça, que geralmente não é da pessoa ofendida. Então,
porque, muito embora eu fosse um assassino ingressando numa delegacia, eu sou um usuário, a partir de agora, do sistema de justiça. E isso afetou toda a relação processual, né, que se arrastou por 2 anos e 2 meses para vir um julgamento. Então, assim, poxa, eu fiquei em rito, a gente chamava de sumariano, né, que é o preso provisório, depois eu descobri essa expressão. Mas eu fiquei em caráter provisório por 2 anos e 4, 2 anos e 6 meses, até que foi conduzido à plenária do júri para, então, receber a sentença. Então, assim, a partir da delegacia você tem um desafio. E depois dessa própria relação, né, do sistema de justiça em relação ao próprio Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, lembrando que a gente está discutindo o sistema de justiça criminal num contexto de associação de defensoras e defensores para a democracia, ou seja, instituições legitimadamente democráticas precisam ter segmentos democráticos dentro da própria instituição. Então, assim, é provocativo mesmo. Caramba, se tem associação de defensores para a democracia, quais são as outras associações que tem dentro da defensoria, sabe? Seja no MP, seja no Tribunal de Justiça, seja na própria delegacia, né? Os órgãos policiais, sobretudo da Polícia Civil, que pode integrar, mas ele afeta hoje por conta dessa disposição seletiva que tem trazido grandes prejuízos para a população, né? De 2010 a 2022, o Brasil, né, a sua população cresceu 6,5%. De 2010 a 2022, a população prisional dobrou, saiu de 4, quase dobrou, mas é uma média nacional muito superior a 30%, 40%. Então, assim, essa é uma população que cresce e não é fruto de uma disposição do sistema de combater a criminalidade e de promover a paz social, de garantir a ordem pública. Tanto é que o sistema de justiça criminal hoje aponta um crescimento vertiginoso da população negra, enquanto a população branca está reduzindo a sua representação no campo prisional. É importante destacar também que a prisão não é boa nem para preto nem para branco. Prisão tem que ter para ninguém. Mas, a partir desse momento, o sistema de justiça criminal ele continua afetando por isso, né? Por 2024, a Isa se identificar enquanto sobrevivente. Ela sobreviveu. Então, ela passou por um rito que atentou contra a sua vida e atenta mesmo, que é prisão ou lugarzinho bom para fustigar, para acabar com a tua dignidade, com o teu futuro, com a tua expectativa. Mas ele também é um sistema que, eu vou dar um nome aqui que eu estou criando, enquanto conceito, que o sistema de justiça criminal ele afeta por ele ser uma indústria de reputação indesejada. Isa pode ser sobrevivente, assessora parlamentar, vai ser tudo. Em algum momento, né, com devidas reservas óbvias, vai ser tratada como um ex-presidiário. Samuel pode ter... Eu cometi um crime, já escrevi 4 livros, então a minha reincidência literária é bem superior à incidência criminal. Mas eu vou sempre ser visto como o assassino, como criminoso, afinal a vítima não teve uma segunda chance, e essas percepções que se tem dentro do próprio sistema de justiça, né? Ele afeta a partir do momento que ele atrapalha a participação democrática de presos provisórios, de presos que já tiveram a sua pena extinta, que não foram extinta, seja por sobrecarga de trabalho da defensoria, que não consegue fazer o pedido, seja por falta de própria explicação da administração penitenciária ou do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, que é fiscal da lei. Essa pessoa já está com a pena extinta, vamos solicitar a extensão de punibilidade por cumprimento integral aqui, vamos restituir o título. As pessoas ficam submetidas dentro de uma instituição pública e não têm os seus direitos assegurados, não têm a sua documentação garantida, não têm a sua dignidade respeitada. Quem esculachava os outros dentro de instituição pública eram as agências persecutórias no período da ditadura. E a gente está no 2024, pô. E a gente ainda continua com essas reclamações. Então, assim, não é um cenário em que se possa, apesar de todos os avanços democráticos, que eu também tenho em dúvida, 2024 a gente tem frente para desencarceramento, comissão de não sei o quê, coordenação de justiça, órgão de correção e tudo, e as reclamações são as mesmas da Ilha Grande, né? A gente está passando aí o jogo que mudou a história, um seriado relacionado a crime, o surgimento de uma facção a partir da prisão, e as reclamações, se olhar, são as mesmas: superlotação, comida ruim, esculacho de servidor público, morosidade da justiça, e um monte de gente buscando boa vontade para tentar mudar esse cenário que se revela cada vez mais caótico, racializado, porque está apanhando de pau a população negra e, consequentemente, estabelecendo um padrão de convivência social em que não é admitido oportunidade para negro e pobre no Brasil. Consequentemente, isso vai afetar, me afeta diretamente, mas afeta meu filho, minha família e todo o entorno em que eu convivo, porque, consequentemente, você vive uma sensação kafkaniana, ou kafkaniana, né? Em relação ao processo do Kafka. Você não sabe o que vai acontecer.
né, quando você pode ser julgado. No Rio de Janeiro está funcionando o reconhecimento facial. Eu fico assim, cara, será que já cumpriram meu mandato de prisão? Será que daqui a pouco eu vou num jogo e vai me achar, porque aí depois vai dar conta que o mandato já foi cumprido, já foi executado, já acabou, já está arquivado? Em que momento você pode viver com liberdade depois do cumprimento da pena, com a capacidade de viver dignamente num Brasil, numa república, né? Num contexto em que as instituições ditas por superiores estão funcionando normalmente? O que é funcionar normalmente no Brasil de 2024 e para quem está funcionando a partir de qual composição de interesses que a gente vive, conflitos clássicos, né, envolvidos em relações às classes sociais que compõem esse Brasil brasileiro, mas é essa percepção de ponto de partida que eu tenho. Assim, ele já me afetou no passado, mas ele me afeta, né? Ele me afeta a partir do momento que uma gama invariável de ilegalidades se sobrepõe dentro do Estado brasileiro, com governo democrático, com governo progressista, com instituição democrática, com órgãos de controle, com pluralização das ocupações dos espaços de poder, e ainda assim, quem sofre na mão da justiça criminal é a mesma população que sofria em 90, em 92, em 94, e está crescendo em 2024, 30 anos depois, sendo a população presa, porque são indignos de vida, né? São bestializados, não são seres humanos, são criminosos, e, consequentemente, são marcados assim para sempre, porque hoje, se eu for numa delegacia registrar um eventual crime que eu tenha sofrido, possivelmente, em algum momento, eu vou ser indagado o que eu fiz em 2007, porque esse é o cenário das delegacias. Delegacias essas, departamentos policiais, que a defensoria não atua. Né? Eu não estou fazendo um protesto aqui, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, seria urgente, a pessoa do desafio de vocês, a defensoria estar na delegacia para travar essa chaga maliciosa de produção de inquérito para denúncia, que quando estoura já está ruim para todo mundo, você já está com uma ficha criminal a caminho, e aí depois de 24 horas, se for para audiência de custódia, a defensoria vai tentar atuar. Depois de 24 horas, se tiver um advogado, sabe-se lá de que forma atuando, só depois vai conseguir, talvez, a defensoria dar um suporte. Mas a gente precisa conter essa sanha que já não é mais punitiva, né? É uma sanha criminosa e preconceituosa que se estabelece quanto grande parte da população brasileira composta de pessoas negras e pobres. É isso. Obrigada, deixa você falar bastante, você foi econômico na primeira vez, mas é tudo pertinente, né? O que aliás, os três falaram, depois vou voltar para a Isa falar mais um pouquinho, que ela, né, foi mais reduzida a fala dela. Repare, eu achei realmente excelentes perguntas. Eu queria depois devolver, para a Ana Paula só ficar com ela na cabeça, enfim, depois a gente vai voltar para a Isa com um outro questionamento, mas depois de tudo que você me disse, Ana Paula, eu fiquei pensando assim, que a pergunta era justa, o que é que isso afetou, o que é que isso mudou? Você já se perguntou que será que se o Jonathan continuasse vivo, eu hoje seria uma ativista política? É uma pergunta só para depois você me devolver. Mas, assim, trazendo que o Jonathan, que o Samuel falou, ele falou bastante, com muita propriedade, essa coisa eu fiz uma coisa errada, eu já cheguei na delegacia apanhando. Hoje eu estava, antes de vir para cá para fazer essa atividade com vocês, eu estava na Assembleia Legislativa daqui, porque estou como assessora política parlamentar, né, lá do Gabinete da Defensoria Pública Geral, então normalmente eu que faço essa interlocução com outros poderes, esse diálogo com o Poder Legislativo, às vezes com o Poder Judiciário, às vezes com o Ministério Público, mas mais com o Poder Legislativo mesmo. E hoje a gente teve uma sessão pública lá, uma sessão especial de 46 anos do sindicato dos professores, né, de ensino superior da PUC, daqui da Bahia. E teve um momento, e aí eles falaram, né, que a PUC tem 46 anos, mas que desde o início sempre se colocou contra sempre foi uma instituição, um sindicato deles lá, democrático. Então, ele se colocou contra a ditadura, né, se colocou contra o golpe, se colocou contra essa ascensão, né, fascista de extrema-direita, enfim. Mas para dizer que como eles estavam lá falando, ou seja, 46 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, já se lutava, e um dos presidentes, um dos presidentes da associação usou a tribuna e agradeceu o deputado que estava, o proponente, né, o deputado Robson Almeida, do PT, aqui da Bahia, não só
pela parabenizar lá a sindicato, mas também porque ele era o autor, ele tinha sido o autor da lei que estabeleceu o dia de Carlos Marighella como o dia, né, de enfrentamento à tortura. Então, assim, veja como as coisas, né, se entrelaçam. Isso numa época de ditadura, que a gente sabia que a tortura, felizmente, é uma página, né, nefasta da nossa história recente do país. Mas aí vem o Lourenço e diz que ele foi, né, ele cometeu um crime em 2007, e ele chegou na delegacia tomando porrada. E até ele chegou a normalizar isso, quando não tem que ser normal. Você chegar na delegacia tomar porrada não deixa de ser, né, se remeter às condições de tortura lá atrás. Né, bater para a pessoa confessar um crime, dar porrada para a pessoa. Quer dizer, graças a Deus, né, graças a toda a evolução, e aí a gente evolui muito pouco, a passo de tartaruga, mas a gente evoluiu, hoje nós temos as audiências de custódia. Então, hoje é muito mais difícil, nenhum de nós aqui quer fazer isso, mas qualquer um que está assistindo, praticar um crime hoje, for para uma delegacia, é muito mais difícil que aconteça em 2024 do que aconteceu com Samuel em 2007. Né? Porque hoje eles sabem que vai ter que lavrar e que em 24 horas a pessoa vai se submeter a uma audiência de custódia para o juiz e o juiz já perguntar. E se ele tiver recebido porrada, ele vai dizer. E na audiência, a gente realmente não está, é uma crítica, Samuel, não é sua só, é uma crítica, a Ana Paula concordou, porque ela já está militando também há mais tempo acho que com defensoria, de maneira geral, e sabe disso, né? Tem acompanhado, eu acho, as lutas. Isso é uma crítica já de tempo, né? Eu tenho apenas 24 anos de defensoria pública, tenho 26 de serviço público. É uma crítica que, desde que eu entrei na defensoria, não é que já se tinha essa crítica, mas se tinha esse questionamento. E eu lembro que no início, lá atrás, a gente tinha muita preocupação que, poxa, mas se a gente estiver presente ali no momento do inquérito, todas as nulidades que a gente pode arguir, alegar na fase judicial, não vão existir mais. É uma coisa que não é tão simples. Eu acho que tem que ter, eu acho na realidade que tem que ter a discussão com a sociedade, sabe? Audiências públicas, vamos falar abertamente sobre isso, e isso perpassa por orçamento. Porque, como vocês bem falam, às vezes a defensoria não dá conta de fazer todos os pedidos, de acompanhar todos os processos, porque nosso orçamento é, tradicionalmente, o menor do sistema de justiça. Normalmente é 1/3 do Ministério Público e normalmente eu não estou agora com os dados, mas acho que é 1/6 do Poder Judiciário. Né? Mas que é 1/3 do Ministério Público, normalmente é. Né? Então, você fazer com 1/3 o que um órgão de acusação faz, com 100%, é muito difícil. É muito difícil, mas assim, a gente tenta, mas nem por isso a defensoria tem que estar imune a críticas, tá? Inclusive, a gente tem aqui, nós tivemos pessoas que estudaram a atuação da defensoria no cárcere, aqui na Bahia e tal, e que teceram críticas à instituição. E a gente não tem que estar não tem que estar isento a eles. E agora, aí, trazendo, só para finalizar, para a gente botar outra rodada de discussão e deixar a Isa falar mais um pouco, ela falou bem pouco. A pergunta provocativa que você fez, né? Poxa, a gente está aqui numa atividade de uma associação coletiva, que virou uma associação de defensoras e defensores pela democracia. Então, que tipo de associação tem que não é pela democracia? Muito pertinente. Há muito tempo atrás, a gente realmente só tinha uma associação assim, nacional, a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, e que englobava todas, englobava inclusive os defensores públicos federais. Depois de um tempo houve uma cisão, os defensores federais, as defensores da União têm uma associação própria deles, e para além disso, a gente começou a sentir necessidade, porque vimos outras, por exemplo, o judiciário, tem a Juiz pela Democracia, a JD, né? Existe os juristas, a Associação dos Juristas pela Democracia, que englobaria tudo, juízes, promotores, advogados, procuradores, enfim. Né, que eu também já fiz parte. Então, assim, a gente começou a sentir, o MP, até o próprio Ministério Público, começou a ter uma outra associação chamada Transforma MP, que justamente com esse viés muito mais democrático, não que as outras associações não sejam, que a associação nossa mesma originária, maior, enfim, não seja. Claro que é,
mas eu acho que com a escalada, né, no país, não só no país, eu acho que no mundo, né, da extrema-direita, de retorno você vê retornos de práticas fascistas sendo normalizadas, você vê tanta coisa, e diante da pluralidade, né, as pessoas têm a liberdade mesmo de opinião, de crença, de tudo, a gente sentiu necessidade, né, acho que muito mais forte pós o golpe de 16, né, que eu não tenho nenhum problema em dizer que é golpe, já achava que era golpe antes, depois do julgamento, então, bem claro, né, que não é, então eu não tenho nenhum problema em dizer que é golpe, independente de questão ideológica, política, de que a gente precisava ter uma associação realmente o mais democrática possível. Então, assim, só respondendo a sua pergunta, mas é uma pergunta realmente para a gente pensar, não só a gente, mas todos esses outros movimentos, quer dizer, se a gente precisa disso, porque de ser defensor, você tem que ser já está no nosso, está na nossa lei, está na Constituição, você tem que ser democrático, né? Você não pode ser defensor e defender, enfim, outras práticas, né, que não democráticas, mas diante desse contexto que a gente vivenciou aqui no país e também fora do país, isso é uma onda, né, a gente achou por bem ter também uma associação nesse sentido. Mas vamos agora ouvir a Isa, se você quiser, Isa, voltar um pouco para falar um pouco disso, eu vi que você falou que tua saída foi pela educação, e aí eu queria até já também, como eu deixei uma pergunta para a Ana Paula, eu queria já deixar uma pergunta para você, já que você falou que está nessa assessoria parlamentar, se você consegue, ou se você já conseguiu vislumbrar uma proposta até, né, política de atuação, de alteração na lei, dentro do campo que você atua aí, de assessoria parlamentar, ou no conteúdo parlamentar, enfim, que possa modificar alguma dessas realidades que você vivenciou no cárcere, né? Como você falou das dores psicológicas, de tudo que você passou e que você vê que hoje, até hoje, algumas outras mulheres ainda passam. Né? E que já começa depois para os outros, que seria uma pergunta assim, daqui para frente, quais seriam as possíveis soluções que cada um poderia pensar, assim, olha, do meu lado, do meu lugar de fala, do lugar de fala de cada um, o que é que poderia contribuir? Eu já notei, eu sei que a questão de defensoria estar nas delegacias pode ser já uma saída, humanização dos serviços, como a Ana Paula colocou, já pode ser outra saída, né? Mas aí eu quero ouvir de Isa, o que é que ela pensa sobre. Eu queria falar também como se deu o meu acesso assim, à defensoria, né? Eu sempre soube que existia uma defensoria pública, né? Mas eu só tive acesso realmente nesse processo de encarceramento, né? Então eu fiquei muito assustada com muita coisa. E uma coisa que o companheiro trouxe, e é importante a gente destacar, da gente pensar realmente nessa atuação da defensoria nas delegacias. Porque, veja, eu fui torturada na frente dos meus filhos menores de idade, né? E aí, quando eu chego na delegacia, eu falei, não, agora vai estar tudo certo, vão ver que eu não tenho nada a ver e eu vou sair, né? Que eu chego lá, foi pior, porque eles me colocaram numa sala e aí daqui a pouco eu não estava entendendo nada, era tanta gente na delegacia. E quando eu olhei, que eu fui dar o meu depoimento, eles me perguntaram quem eram aquelas pessoas. Eu realmente, de fato, não conhecia. E eles, como você não sabe? Ali é a sua quadrilha, e eu fui tida como chefe de uma quadrilha, de pessoas que eu realmente não conhecia. Uma delas eu conhecia, que era o meu irmão, né? Mas as outras pessoas eu não conhecia. E aí? Mas lá no papel que eles colocaram, lá na denúncia, foi totalmente diferente do que ocorreu. E aí, quando chega na hora da audiência, a defensoria tem que atuar, né, a partir daquilo que foi colocado no papel. Então, assim, eu não tive acesso da defensoria antes da minha audiência, nem nada, né? E eu estava bem confiante no dia da audiência. E quando eu chego no dia da audiência, que eu vejo o meu defensor, eu chorei muito mais, porque eu percebia que eu não ia ser escutada da maneira correta, né? Então, a forma com que ele falou comigo ali na hora me deixou muito assustada, de entender que era uma pessoa que não sabia do que se tratava o caso, né? E isso acontece constantemente. Porém, hoje, eu acredito muito no trabalho da defensoria e eu entendo que esse trabalho, ele tem que se dar a partir de uma provocação, né? Então, eu falo muito com os familiares de pessoas privadas de liberdade. Ah, eu não acredito na defensoria, mas você foi lá? Você foi lá conversar? Procurou o seu defensor para entender o que é necessário fazer nesse caso? Ah, eu não procurei. Então, vamos lá, né? E é isso que eu tenho feito. Então, hoje, eu tenho defensores aqui que eu posso contar para o que der e vier, né? Exemplo de Carla Carol,
doutor Daniel, doutor Anderson, doutora Ana Paula, que é da custódia. Então, eu estou sempre repassando esses casos. Doutora, aconteceu isso aqui. Vamos fazer isso aqui? Olha, vamos ver. Pronto, recentemente agora. Teve um caso de uma moça que ela nunca tirou certidão de nascimento. Então, ela não existe, mas ela tem 27 anos. E ela foi detida. Né? Então, a gente estava nessa busca há 2 anos que a gente está tentando tirar a certidão de nascimento dela, porque ela já tinha sido detida anteriormente, né? Então, se ela não tem certidão de nascimento, ela não existe para o Estado. E se ela não existe, ela não tem como buscar, né? Por exemplo, um Bolsa Família, por exemplo, o CRAS, assistida pelo CRAS, e ela não tinha como se manter realmente, de fato, com essas crianças. 2 anos buscando uma autorização de uma certidão de nascimento tardio. Né? E aí, quando foi esse final de semana passado, ela foi detida novamente. E aí, o que acontece? Né? A gente tentou na custódia mostrar, então, liguei para a defensora, doutora, aqui a documentação dela, a senhora está na custódia hoje, né, senhora? Não, quem é? Pronto, aqui a documentação para colocar na defesa, para a gente fazer a custódia dela, olha isso aqui, corri atrás de familiar, beleza, fez a custódia. Não deu certo. Porém, ela está lá, privada de liberdade. E só ontem, o juiz, né, assinou para ela tirar a certidão de nascimento. Como é que vai ser agora, ela estando privada de liberdade? 2 anos de uma pessoa que não existe. Mas se ela não existe, para ser detida, ela existe. Então, ainda coloca lá, pelo princípio da humanidade. Então, é muito difícil, mas eu estou nesse trabalho agora com a Defensoria, de reconhecimento do trabalho deles, de entender a importância que se dá a essa provocação, da gente buscar, porque é um órgão público, né? Então, eu acho importante trazer esses dados, trazer esses levantamentos também, né, desses índices, né, de processos que ficaram inativos. Um dia desse eu encontrei um rapaz numa unidade prisional que ele está há 32 anos dentro do sistema prisional, não teve acesso à defensoria pública, já falei com outras pessoas também para ver essa questão do processo, né, mas uma andorinha só não faz verão. Isso é um trabalho contínuo, árduo e que depende de muitas outras pessoas. Mas o pontapé inicial foi dado, né? Então a gente precisa fazer essa provocação na sociedade. É isso, gente. Tá bom, Isa, obrigada. Eu vou até, realmente, chocante os seus relatos, né? O que fico, a gente sempre olha, assim, de não tentar não pessoalizar, eu sei que é difícil, né? Porque o que você falou aí tinha que ser, assim, um rito, por exemplo, um protocolo, digamos assim, e não, poxa, eu sei que eu tenho que contar, tem os defensores X, Y, Z que eu posso contar, mas na realidade tinha que contar com a instituição defensoria, né? Não pessoa com A, B ou C. Eu sei que eu estou falando mesmo aqui, eu já estou falando de lugar de fala, porque aqui na Bahia é igual, acontece igual. Né? Fulano, vou procurar, não sei quem que é dessa área, fulano é dessa. Ou seja, se a colega, às vezes o colega muda de área, sai de uma área, vai para outra, aquelas pessoas perdem o referencial, né, de quem procurar naquela área. Infelizmente, a gente ainda pessoaliza muito o serviço público. Né? Tem a parte boa, claro, que você faz um vínculo com o colega que já está há tanto tempo, e tem a expertise do colega e tal, mas tem essa parte ruim, que na realidade isso tem que ser tratado como política pública. Né? Então tem que ter os protocolos muito mais claros, ou seja, se a gente precisa pessoalizar, é porque a gente não está conseguindo, nós, Defensoria Pública, aí no caso, né, a gestão de cada Defensoria Pública, não está conseguindo fazer com que isso chegue ao nosso usuário, a porta, né, a base, de uma maneira melhor, né, de uma maneira mais acessível. Nisso as ouvidorias são muito boas, por isso que eu sou muito fã de nós termos ouvidorias externas, né? Somos o único sistema de justiça que tem ouvidoria externa, a única instituição que tem ouvidoria externa, as outras ouvidorias são internas, né? De pessoas de dentro da casa, o nosso não, é externa, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, que a ouvidoria faz essa ponte entre a sociedade civil e a gestão, quem está à frente da instituição, né? E a ouvidoria pode dizer, olha, isso aqui não está chegando na ponta, olha, esse serviço, as pessoas não estão conseguindo acessar. Nós temos projetos aqui na Bahia, Isa, bacanas também de levar, de fazer o reconhecimento mesmo de identificação, mesmo no cárcere, né, de retirar a identidade. A gente chama os invisíveis sociais, né, pessoas que realmente não existem. E é paradoxal, ora, se ela não existe, como é que ela pode ser presa? Ela também não devia existir, né, para ser presa. Porque como é que vai provar que ela foi detida anteriormente? Como é que vai provar que é ela? Se ela não tinha documento, se a primeira vez que ela foi detida, ela não tinha documento. Fez o reconhecimento pelas digitais,
ficou lá no banco de dados, e se fez, e ficou no banco de dados, sabendo que ela não tinha documento, porque isso não foi automático para gerar uma documentação para essa pessoa, para ela passar a existir, né? Então, assim, o Estado brasileiro como um todo, né, ele viola realmente direitos humanos toda hora, ele é um dos maiores violadores de direitos humanos. Mas aí a gente tem que se perguntar, enquanto instituição, vocês enquanto sociedade, como que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para melhorar essa realidade? Porque solução a gente sabe que não vai ter em curtíssimo prazo. Nós estamos aqui falando de problemas de 10 anos atrás. Cada um de vocês está com um problema que ocorreu há 10 anos a mais. O Samuel em 2007. Né? E como eu falei, eu comecei a trabalhar com luta pela moradia em 2007. Se eu volto hoje para qualquer reunião do pessoal daqui, do MSTS daqui, enfim, dos movimentos, eles têm lutas muito parecidas. Claro, aí, como eu falei, tem avanço. Né? Então, é para isso que a gente elegeu, né, seguidamente alguns governos democráticos, porque tiveram avanços nesse sentido. Como eu falei, a audiência de custódia é uma alteração, veio uma alteração legislativa, se avançou, não existia isso na época de vocês, de cada um de vocês que teve o contato, né, no caso menos da Ana Paula. Então, assim, para a gente pensar mesmo, né? Você vê, você falou, foi torturado em plena delegacia na frente dos seus filhos menores. Quer dizer, qual a pessoa que não admitia tudo, até para aquilo parar, aquela violência parar para aqueles filhos menores? E se o Estado que provocou isso, que praticou isso, que tipo de dano psicológico, além de causar, além de você, que causou nos teus filhos menores hoje? Como a gente pode mensurar esse dano? Né? A gente ainda não evoluiu para essas questões, né, que tem que ser ditas e postas. Aí, voltando agora à pergunta, Ana Paula, aquela pergunta que eu te fiz, né, o que você seria, o que você acha que seria se isso não tivesse acontecido na sua vida, né, a perda do Jonathan, e quais seriam outros meios para a superação mesmo dos problemas que vocês mesmos relataram aqui. Né? Então, primeiro eu gostaria de falar um pouco em cima do que meus companheiros aqui da roda de conversa comentaram, né, Samuel. Eu concordo plenamente com eles, que acho que é fundamental, é importante ter plantão da Defensoria Pública dentro das delegacias, porque muitas mães que perdem seus filhos assassinados pelo braço armado do Estado não têm medo de ir. Primeiramente, não faz o primeiro passo, que é ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência, por medo, por não se sentir segura, sabe? Por achar muitas pessoas que moram nas favelas, mesmo quando são as vítimas de algum crime, elas não têm essa segurança e coragem para ir à delegacia porque tem medo de sair de lá ou não sair, né, e ficar lá como se ela fosse a pessoa que cometeu algum crime. E a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade que acontece. Né? Então, eu acho que sim, que é importante ter um plantão da Defensoria nas delegacias. E, assim, também falando em cima do que a Isa trouxe, não é corriqueiro, realmente, né? Infelizmente, e a gente sabe, não é corriqueiro os profissionais, os defensores irem, né, terem esse trabalho de ir até o lugar onde a vítima foi assassinada e tal. Isso acontece quando existem já grupos organizados, né, como a Isa, que faz esse trabalho, né, de ser essa linha de frente, de ser essa porta-voz, de já estar conectada com essa rede de apoio e saber quais são os procedimentos, os passos a serem dados. Assim também acontecem com as mães e familiares de vítimas, né, da letalidade policial, que já tem uma conexão e já sabe os caminhos. Então, eu sei que é importante que o defensor que vai atuar na acusação do policial que matou meu filho, é importante que ele venha, conheça Manguinhos e não veja Manguinhos apenas pelos relatos do policial assassino, né? Mas também pelo outro lado, das vítimas, né? E é isso também que a senhora trouxe, doutora Mônica, com relação a que as vítimas, né? Quem é atravessado por essa violência, que fica com os traumas, com adoecimento, não é somente a mãe que perde, né? Não são apenas as pessoas que são diretamente atingidas por essa violência, mas todo um contexto, como nossos vizinhos, os outros familiares, os irmãos, os filhos que ficam,
sabe? Todos esses precisam ser reparados, precisam ter um atendimento psicológico, né, e jurídico também. Então, é isso. Acho que as coisas acontecem porque tem as pessoas que estão na linha de frente, que são diretamente atingidas e que fazem, que vão dando essa direção, vão mostrando qual o caminho. Então, acho que é super importante ter essa relação mesmo, né, entre quem está, né, nos trabalhos institucionais e quem está vivendo as realidades das violações. Era isso que eu queria pautar. E respondendo à pergunta, será que se o Jonathan tivesse vivo, eu seria satisfeita? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, assim, sabe? E eu, assim, antes de eu ter o meu filho assassinado, eu sou nascida e criada aqui em Manguinhos, né? Então, eu já tinha visto vários outros meninos serem assassinados, várias violações. Já acordei com um policial arrombando a porta da minha casa, entrando dentro da minha casa. Isso eu criança ainda, né? E, assim, eu sou libriana, né? É a balança que está ali, né? E, assim, eu sempre me revoltei, me indignei, mas eu não sabia o caminho, eu não sabia o que eu poderia fazer para tentar, de alguma forma, transformar isso, mudar isso. Eu não sabia, eu só tinha vontade e assim, sabe, essa angústia, todas as vezes que eu acompanhava pela televisão ou na realidade, alguém sendo morto, torturado, preso, forjado, ou tantas violações que a gente vive nessa realidade. E eu falava, gente, mas ninguém faz nada, o que sabe? E, assim, eu não sabia que eu poderia fazer e de que forma eu poderia fazer. Infelizmente, somente após ter tido um filho assassinado e entendido que eu precisava gritar essa dor, né? Porque senão eu iria morrer realmente, foi que eu fui encontrando o caminho, né? Foi que eu encontrei o caminho e hoje, por isso que para mim é tão importante em todos os espaços eu estar com o Jonathan, eu estar vestida com a camisa, mostrar que o Jonathan ele tem um rosto e que eu sou apenas a porta-voz dele, né? Dele, de tantos outros jovens que diariamente são assassinados nas favelas, nas periferias do mundo, né? Mas a gente está falando agora aqui a nível de Brasil, né? De jovens que são mortos, que são encarcerados, que são torturados, que são desaparecidos forçados, né? E eu, assim, eu só tenho a agradecer por ser a mãe do Jonathan e agradecer a ele por ele me transformar a minha vida, tanto com a chegada dele inesperada, porque foi uma gravidez que não foi planejada, o Jonathan chega na minha vida e me dá um susto, porque eu tinha apenas 17 anos de idade quando eu engravidei, e aí ele também transforma a minha vida com a partida dele tão precoce e tão inesperada. Então, eu só posso agradecer ao meu filho Jonathan por ter feito de mim essa mulher que eu sou hoje, essa pessoa que eu sou hoje, por ele me iluminar, sabe? Iluminar meus caminhos, e é isso. Obrigada, Ana Paula, é tocante. Daqui a pouco eu vou precisar trocar de lugar, gente, porque minha bateria está em 20% do notebook e aqui não está com a tomada próxima que eu possa fazer, mas ainda está durando. Vamos lá, Samuel, o que você pensa sobre quais são as possibilidades da gente alterar tudo que vocês falaram, né, de como afetou para vocês, alterar de alguma forma o sistema. Desculpa, Mônica. Assim, um abração na Ana Paula. Puta merda, muito pesado ouvir isso. Pesado pra caramba. Em relação ao daqui para frente, né? Junto com isso, eu acredito muito no papel transformador da educação. E acredito que mandatos populares podem ajudar, sobretudo na prisão, né? Eu vou considerar o tratamento de efeitos, não de causas. Dá para a gente transformar a realidade do cenário prisional a partir da própria educação, né? Eu passei por isso, cheguei na prisão sem a conclusão do ensino médio, concluí o ensino médio, prestei vestibular, fui para a universidade cumprindo pena, saía 4 horas da tarde para estudar, voltava à meia-noite.
Então, passei 3 anos em regime semiaberto, indo para a faculdade, voltando, escrevi livro, estava cumprindo pena. Mas a gente olha para o cenário em que a gente precisa assim, oferecer uma dignidade para um cenário muito caótico, que é a própria prisão. E, com exceção, assim, talvez, alguns órgãos, comissões de OAB, o caramba, talvez sejam esses, né? Alguns mandatos populares das casas legislativas e tudo, e, sobretudo, a defensoria, porque é isso, assim. Ainda bem que tem, seria muito pior se não houvesse. Então, assim, olhar para o cenário educacional, né? Assim, cara, a gente tem 800 mil presos, 642 mil presos, né? A oferta de educação não chega a 150 mil. Então, assim, o que a gente faz para movimentar esse cenário? A gente tem um conselho de arquitetura e urbanismo. Quem são essas pessoas que pensam a prisão no Brasil? A construção da hotelaria, né? Quem é que constrói essa porcaria? Assim, cara, aqui vai caber 500 presos. Tem que ter uma escola para 1.000 presos, que a gente sabe que no dia seguinte a inauguração da cadeia vai ter 500, depois vai dobrar ou triplicar o número. Mas eu acho que investir na educação no âmbito prisional é um bom caminho. Não é um discurso panfletário, não. Investe em educação. Não oferecer educação. Acho que na Bahia e no sul da Bahia tem uma universidade que já atua dentro da prisão, esses projetos extensionistas universitários. A universidade compreendeu o seu papel de, no processo extensionista, né, nesse tripé de pesquisa, extensão e ensino, participar desse projeto junto à comunidade prisional, como a população prisional, não como interlocutores, objetos de pesquisa, mas como partícipes de uma cidade que a gente vai construir de uma forma diferente, né? Eu fui ali, fiz uma tese, fiz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, fiz meu pós-doc, que se dane a prisão. Se ninguém ler meu papel, se meu artigo, se minha produção acadêmica não virar um livro, fica esquecido na plataforma da Sucupira e daí em diante. E não, mas eu acredito mesmo assim, no processo educacional dentro da prisão, porque à medida que a gente oferecer dignidade para a prisão vai perder o sentido. Que a prisão faz sentido porque ela é cruel. A partir do momento que vocês, Defensoria Pública, exigir do TSE o devido cumprimento, né, vai ter agora o voto, né? O voto aqui municipal. A gente já faz, tá? Porque tem estados que conseguem, acho que no Tocantins também está conseguindo, mas assim, o protagonismo, né, do cenário nacional foi, irmão, vai votar sim. Enquanto tiver recurso em segunda instância, vai votar também, problema. Então, assim, é a coisa da cidadania, é uma festa da democracia. Então, assim, conferir dignidade a esse sujeito a partir de um documento. Eu lembro, de uma forma muito breve, porque o momento não é esse para depoimento pessoal, mas pensando no que pode ser daqui para frente, eu lembro que eu estava cumprindo pena em regime fechado, eu tinha sido aprovado para um vestibular da Universidade Estadual aqui no Rio de Janeiro, e minha irmã conseguiu fazer a matrícula e me deu uma carteirinha, um manual do aluno, que era da UERJ, né? Manual do calouro, manual do aluno, para os alunos que ingressam na universidade no primeiro período ali e ganham esse manual. Ela conseguiu me entregar esse manual, né? Eu recebi esse manual dentro da prisão. E eu andava com aquele manual no bolso. E aí, tipo, polícia, ô Samuel, ei, bandido, ô vagabundo, eu sempre pegava aquele manual, sabe? Assim, pegava mesmo com muita esperança, com a cara, eu sou preso, mas eu também sou aluno da UERJ. Eu estava fodido, eu não ia sair, estava em regime fechado. Tive que fazer vestibular de novo depois. Mas a questão é que eu tinha uma identificação institucional para além daquela de preso, para além daquela que estava tentando sobreviver, para além daquela de ser o presidiário, o algoz, o assassino, o homicida, o bicho, a besta, o delinquente, o criminoso. Eu tinha outras identidades. Então, acho que é muito importante a gente pensar no cenário da educação, porque a educação transforma de verdade. Dá para o sujeito a condição de aluno, de aprendiz, da autonomia para o sujeito escrever a carta dele, escrever o livro dele, né? Eu me encaminhei pela literatura. Então, assim, eu estava cumprindo pena quando eu lancei o meu primeiro livro, sabe? Um grande choque social é como um ex-presidiário se tornou escritor, porque o termo escritor está para o Machado de Assis, está para Monteiro Lobato, para Jefferson Tenório, para Conceição. O termo escritor está para outras pessoas, né? E, consequentemente, esse mesmo termo é empregado a você por conta de uma oferta de atividade literária desenvolvida na prisão. Então, assim, eu acredito muito na possibilidade da educação, mas, sobretudo, da oferta de qualquer tipo de dignidade. A gente está perdendo as prisões para as igrejas, e não é um problema, né? Assim, eu acho que a igreja contribuiu para caramba dentro do cenário prisional, mas hoje, dentro de uma instituição pública, quem toca o terror é uma instituição privada.
são as associações religiosas que assumem o protagonismo da ressocialização, porque são eles que estão lá todos os dias, falando que tem chance, que tem uma segunda oportunidade, que Jesus já perdoou, porque você agora não é bandido, você é filho de Deus, você não é mais delinquente, você é um irmão em Cristo. São eles que estão lá todos os dias de forma gratuita, dentro de uma instituição pública. Então, assim, a gente precisa muito investir nesse cenário educacional, promover as outras oportunidades de trabalho, tem espaço de trabalho na prisão, tem condições de ter trabalho na prisão, dá para a gente mudar esse cenário. São 137 mil pessoas hoje trabalhando, segundo os dados do Senapem, né, foram atualizados em dezembro de 2023. Mas, assim, são 642 mil, tem condições de oferecer maior quantidade de trabalho, tem interface com o poder público municipal, estadual. O que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente e o protagonismo da população prisional trabalhando em distribuição de cesta, confecção de casa de cachorro, construindo cama, tudo, participando da limpeza da cidade, aponta para esse cenário. Na Paraíba, a gente tem experiências interessantes de presos construindo telescópios. No Espírito Santo, você tem presos trabalhando com ecoterapia, cuidando de cavalo removido na rua. Num país de tanta desigualdade, tantas coisas estruturais para fazer, existe uma população que pode ser utilizada como mão de obra, seja por voluntariado, né, a partir da remissão, ou por condições mínimas de remuneração, porque tem condições de pagar. Mas, assim, dá para a gente fazer coisa, né? No Maranhão, os presos estão fazendo calçamento de via. Então, para um país que exige tanta coisa, a gente tem uma população represada. O cenário prisional brasileiro hoje, ele não é nada agradável. São 840 mil pessoas. Essa população é superior ao estado do Acre, superior ao estado do Amapá, superior ao estado de Roraima, se não me engano. Cada estado desse brasileiro, com a sua população prisional, tem uma população superior a algumas cidades, a alguns municípios. A gente está falando de um descarte populacional superior a estados, superior a municípios. Então, assim, não dá para a gente descartar tanta gente assim a troco de uma sensibilidade punitiva que é, sobretudo, preconceituosa. Não é mais uma questão de crime, é uma questão de cor, sabe? É uma questão de dinheiro. Quem pode, pode. Quem não pode, dá seu jeito. Então, eu acredito na proposta de oferta de cidadania a título integral dentro da prisão. Isso não é utopia, não é maluquice. Não estou fazendo um discurso religioso para terminar minha fala aqui, mas é, de fato, por acreditar que existe a possibilidade do recomeço e da dignidade a partir de um olhar criterioso dentro da prisão. Então, cobrar do TSE as devidas implementações, garantir o título de eleitor do preso, para que o preso tenha um documento. Eu sou eleitor, eu participo do Brasil. Garantir a partir do trabalho, não essa excludente em relação à CLT, mas garantir que o preso tenha condições de participar do Fundo Nacional, contribuindo para a Previdência Social, seja por meio do MEI, seja por um GRP, uma guilha de recolhimento previdenciário, para que o preso saiba que o dinheiro dele também ajuda na reconstrução do país, financia grandes obras, e que ele é útil, sabe? Que ele não é só um mal, uma chaga social, mas ele é um instrumento de transformação, de reconstrução, de restauração desse tecido social fragmentado, né? Por um país dominado por elites extravagantes e que permite com que a gente sofra o pão que alguém amassou, que eu não sei se foi o diabo, se foi alguém, mas alguém muito ruim, que bota para a gente comer aquilo que sobra dos grandes desconfortos sociais estabelecidos. Então, eu daqui para frente, eu acredito no cenário educacional no âmbito da prisão e que a dignidade chegue lá por intermédio da pressão promovida pelos conselhos populares, mas, sobretudo, pela Casa da Cidadania, né? Eu acho que a Defensoria pode assumir o protagonismo disso, apesar de todos os desafios, e fazer com que a gente consiga efetivar um processo humanizante dentro da prisão para que a prisão perca o sentido, né? E, consequentemente, a gente viva um mundo melhor sem prisões, porque é possível viver assim. Tá bom, obrigada. Eu gostei muito, Lourenço, do que... Acho que sumiu aqui, acho que foi o dele, né? Não é o meu, não. Voltou para cá. Estão me ouvindo, gente? É porque eu tive que ligar na tomada, como eu falei, já ia acabar aqui a bateria, que ficou aqui maior. Então, são 14h46, né? 15 para as 3. Nossa atividade, né, oficialmente é até as 3 horas. Então, vamos encaminhar agora, né? Enfim, finalização, os agradecimentos. Eu anotei, você viu que eu estava ali, porque agora que eu vim para cá para o sofá, não estou com o meu caderninho aqui, mas estava anotando muitas coisas que vocês estavam falando. Concordo, né? Aqueço com todas essas sugestões que vocês fizeram. Acho também que o caminho da educação é o primordial, e mais ainda, acho que o Lourenço falou bem isso, a educação dentro do cárcere,
né? É uma bandeira. A questão do TRE, aqui na Bahia, a gente já faz, já tem um tempo. Foi a doutora Fabiola, inclusive, que começou na época da coordenadora criminal aqui, e ela que começou essa discussão com o TRE, e foi aceito, enfim, hoje já não tem nem discussão mais nenhuma, né? Hoje já é tranquilo, vai uma urna para lá, eles votam, ela fica lá, ela trabalha, quer dizer, quando era ela, né, que é a coordenadora, agora normalmente são outras duas coordenadoras, enfim, vai sempre alguém da defensoria, né, porque precisa de mesário, de tudo, enfim, é muito interessante. E, assim, isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da lei, né, mas que não era cumprido a vida toda, porque se é preso provisório, você não está com seus direitos políticos cortados, né, tolhidos. Então, você tem o direito de votar. E a partir daí, eu acho que a gente começa a mudar uma cultura de que o preso também, como você falou lá, né, que é o pária da sociedade, ali é um depósito de gente, ali, a gente tem que mudar isso. Eu achei interessante você falar, que a gente começar a pensar desde a construção dos locais, né, sei que agora está se evoluindo muito para parcerias público-privadas, para a construção de presídios, né, enfim, outros modelos, mas a gente tem que começar, né, as comissões aí que tem, de pensar o cárcere, começar a interagir já lá no antes, olha, não vai construir, já que vai construir, vamos ouvir a população carcerária, o que você acha que seria uma cadeia mais humanizada? Só que a gente sabe que tudo isso passa e perpassa por orçamento, né? Isso, de uma certa forma, não dá votos, isso não dá simpatia para a população não é simpática a essa causa. Então, assim, como pensar em estratégias para reverter isso, né? Eu acho que aí já vem para o outro lado daqui da defensoria, eu acho que aí passa para a questão de educação em direitos. O que a gente está fazendo aqui não deixa de ser educação em direitos. A gente está falando sobre o assunto, a gente está numa roda de conversa, isso vai ser transmitido num fórum social, isso vai ficar gravado, vai para as redes sociais, porque mais e mais pessoas têm que começar a ouvir para desfazer mesmo aquela história, que nem aquela história do benefício, do auxílio, que toda vez aparece aquele fake news no Zap Zap, né? Que nossa, um preso vai ganhar 3 mil reais, vai ficar preso. Gente, a gente tem que ver, não tem nada a ver, não tem nada disso, né? Enfim, existe um benefício, se ele, na época que foi preso, ele já contribuía para o INSS, ou seja, se ele já fazia parte do sistema de previdência, que não vai para ele, é para os dependentes dele, que é um direito que ele contribuiu, né? Se desse dinheiro vai ficar para o Estado. Então, assim, a gente tem que ter estratégia para fazer as campanhas de esclarecimento, né? E para que a sociedade mude mesmo essa concepção, né? Até porque a sociedade tem que pensar. Eu acho bacana ter histórias, por exemplo, como a sua, como da Isa. Seria bacana se a gente fizesse eu não sei, a ANADEP, a cada 2 anos, a gente vai ter um Congresso Nacional agora, vai ser em São Luís, de 12 a 15 de novembro. 11 já começa as audiências preparatórias, reuniões, eu devo estar lá nesse dia já, e assim, a gente tem temas também, a gente elege temas de campanha do ano todo, por exemplo, esse ano a população em situação de rua, tá? Mas a gente pode levantar essa bandeira em um ano que seja a população carcerária, para a gente começar a pensar estratégias para essa população, né? Então, estratégia de marketing. Então, assim, histórias como a sua, Lourenço, como a de Isa, são muito paradigmáticas e interessantes que a sociedade como um todo conheçam, porque senão a sociedade vai continuar com o estigma. Uma vez presidiário, sempre presidiário. Uma vez que praticou um crime, não vai prestar mais para nada, não pode ter emprego, não pode. Não, vocês são histórias de superação, mas olha, ok, né, pratiquei ou não pratiquei, no caso da Isa, que ela falou lá, que foi posta como chefe de quadrilha de pessoas que ela nem conhecia, salvo o irmão dela, né? Então, e você não, eu pratiquei alguma coisa, pronto, e você foi, cumpriu sua pena, acabou, e saiu, né? O direito, é o que você falou também, o direito ao esquecimento, que é uma coisa que também a gente usa muito na área civil, né, na esfera civil, tem que ser trazido também para a penal, porque a pessoa não pode dar um Google ali, que hoje tudo precisa dar um Google no nome da pessoa, você descobre a vida da pessoa toda ali em segundos, né? Mas você tem que ter o direito ao esquecimento. Se você praticou um ato ilícito, você cumpriu a pena, você saiu do sistema, acabou, né? Eu sei que você usa hoje isso como ativismo, né, esse presidiário, justamente para mostrar a superação. Aí, até por uma coisa sua, que você não quer que isso morra, para você provar que você que pode, né? Existe a possibilidade da reinserção, isso não é falácia, porque para muita gente, bandido bom é bandido morto,
uma vez, né, praticou o falar, ou seja, não tem que ter dignidade na prisão, e não, são coisas distintas. Então, eu achei interessante essa sua ideia, né, de já começar a pensar a partir das construções, fazer uma roda de conversa dessa com a Associação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, né? Aqui na Bahia, a gente tem um grande parceiro, que é Bira, ele estava até hoje nesse evento lá da Assembleia Legislativa, enfim, mas com certeza aí no Rio, vocês podem procurar a associação daí do Rio, lá em Sergipe, e aí começar a pensar realmente, né, enfim, acho que a educação também é uma delas. Aqui também a gente tem os projetos na defensoria da leitura, de incentivar a leitura dentro do cárcere, da gente arrecada livros para levar para o cárcere, enfim. Mas isso tem que ser menos a pessoalização e de projetos, eu acho, de instituições e mais de protocolos de política pública. A gente tem que transformar o que a gente fala aqui em realmente política pública, né? Então, achei as sugestões interessantíssimas. Vamos encaminhando para o final, deixar, então, passar primeiro para a Isa, né? Para o que ela quiser finalizar, agradecer, enfim, a nossa atividade aqui de hoje. Isa, você está aí? Eu tenho dúvidas se a Isa está aqui ou está contra a ponta. Apareceu uma Nara Rivich aqui. Será que é a Isa? Não, a doutora Isa saiu. Então saiu. Então vamos Ana Paula, né? Se você quiser aí concluir aí da sua atividade de hoje, alguma mensagem que você queira deixar, algum agradecimento. A mensagem que eu quero deixar é que, ouvindo, né? Hoje aprendi bastante aqui também, né? Ouvindo Samuel, Isa. E aí pensar, né? Que também quando eu falo muito, né? Estou aí há 10 anos, né? Buscando essa justiça. E aí não é uma justiça como forma de vingança. Quando eu e tantas outras mães, pais, familiares, a gente busca por uma justiça, e aí a gente pensa numa justiça para que não se repita, né? Para que não aconteça de novo, para que esse policial que matou meu filho, né? O que eu mais queria realmente é que ele se arrependesse, que ele não fizesse novas vítimas, né? Não matasse outras pessoas, né? Infelizmente a gente tem um sistema penitenciário, né? Que é isso, que é desumano, né? Eu sempre disse, eu nunca quis vingança, eu nunca desejei a morte dessa pessoa que tirou a vida do meu filho, até porque eu não desejo para nenhuma mãe, sabe? Eu não sei se ele tem uma mãe viva, mas eu não desejo para nenhuma mãe, nem mesmo para a mãe dele, passar por essa dor que é tão difícil, sabe? Que a dor de você ter um filho retirado assim, de forma tão bruta, tão violenta do seu convívio. Mas a minha luta hoje é por uma justiça como forma de não repetição. Meu maior desejo é que mãe nenhuma, sabe, perdesse seu filho simplesmente pela cor da pele, simplesmente por morar numa favela ou numa periferia. Então, assim, eu costumo dizer que a justiça para mim e para tantas outras mães e pais que tiveram seus filhos assassinados, ela nunca vai acontecer, porque não vão poder devolver o meu filho, sabe? Mas eu luto para que outras mães, outros pais, outros irmãos não precisem sentir essa dor que eu carrego, sabe? Então, assim, e eu acredito, sim, que com a nossa força, com a nossa vontade de mudar isso, que a gente vai conseguir, sabe? A gente já conseguiu tanta coisa, a gente está aqui hoje porque tiveram nossos ancestrais que também lutaram, né? Que perderam suas vidas, que deram seu sangue, seu suor, para que a gente tivesse uma certa evolução em adquirir tantos direitos, né, que a gente adquiriu. Então, assim, acredito que, infelizmente, eu não vou estar aqui para ver resultados dessa luta que a gente trava hoje, mas de saber que, mesmo despedaçada, eu posso estar contribuindo para que futuramente isso seja uma realidade, sabe? Para que outras mães não precisem se preocupar quando seus filhos saírem de casa
é isso, é essa mensagem que eu queria deixar e que essa luta precisa ser de toda a sociedade. Obrigada, Ana Paula. Estou muito emocionada com o teu relato. Eu sou mãe de um menino de 12 que vai fazer 13 anos quinta-feira, adolescente, entrando na adolescência. E é um relato muito forte mesmo, porque eu não consigo nem conceber, sabe, ter meu filho retirado de mim por uma situação violenta como a que você passou. Meu abraço para você, tá? Sua luta não vai ser em vão. O Jonathan não morreu em vão. Pense quantas pessoas, quantas mortes você já conseguiu evitar, que você nem sabe, com a sua fala potente, com essa organização, né, das Mães de Manguinhos, dando apoio umas às outras no dia que vocês têm audiência, que já sabe como é que vai ser, que aquela mãe, às vezes nova, daquela nova violência, não sabe, está passando pela primeira vez, mas ela vai passar já uma dor menor do que a sua, né? E aí a gente vai tentando chegar realmente a um país menos desigual, menos injusto, né? E que as pessoas realmente não tenham que passar pelo que você passou e não tenham que ser julgadas no lugar, mesmo sendo vítimas, como seu filho foi, né, num judiciário que ainda, num sistema de justiça, não vou dizer só judiciário, porque aí eu estou incluindo defensorias, Ministério Público, judiciário, um sistema de justiça que ainda é racista, que ainda é misógino, que ainda é homofóbico. Infelizmente, a gente tem que fazer a meia-culpa, então a gente tem que todo dia estar aprendendo, por isso que isso aqui é tão importante. Né? Eu aprendi muito com vocês também hoje. Né? Obrigada. Vamos ouvir o Lourenço aí, para finalizar também, e eu volto. É isso, acho que eu gostaria muito de agradecer, em especial Renata, né, que é uma defensora aqui no Rio de Janeiro, foi quem fez o convite, eu deixei para o final para fazer esse devido agradecimento. Mas a associação, de maneira em geral, pela iniciativa, né, pela proposição de expandir essa reflexão não só para o âmbito institucional, mas também para outras frentes, né? Vocês falaram que isso vai ser distribuído em outros canais, em outros lugares. Ele vai passar no Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, 5 horas da tarde, deles lá, acho que no canal do YouTube deles. Mas é isso, assim, agradecer vocês por essa iniciativa e deixar claro, né, que o pranto de quem é ruim, ele não nos desumaniza, né? A gente continua aqui acreditando que um outro caminho é possível depois de a gente ter caminhado tanto, né? Ana Paula, 10 anos nessa correria. Então, assim, eu desde 2007, mas a gente ainda não perdeu a esperança. Eu acho que esse é um grande ganho para todo mundo. Então, dessa forma, eu me despeço, agradeço muito por participar e desejar que a gente consiga construir uma convivência melhor daqui para frente. Sim, obrigada, Lourenço, obrigada a vocês. Eu também quero agradecer à minha associação, né, de defensores e defensoras pela democracia, por ter pensado nessa atividade, pela fazer parte de uma atividade sugestionada do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né? Não, esse fórum, inicialmente, ele seria presencial, mas aí questões ele acabou sendo online. Então, tem um momento que a coletiva, eu faço parte também da coletiva de mulheres defensoras públicas do Brasil, e a coletiva também vai apresentar uma atividade, acho que vai passar um pouco antes da nossa, enfim, ela quer dizer, já está tendo, eu acho, eles também vão gravar e aí vai passar no canal. E, assim, é importante porque várias pessoas assistem, né, as coisas do fórum, não só aqui no país, até fora do país. Então, a gente tem que trazer essas discussões mesmo, trazer histórias como as de vocês, ouvir esses relatos, reverberar esses relatos, né, para que a gente mude a cultura da própria sociedade, do que a sociedade pensa de sistema prisional, do que a sociedade pensa de justiça, né, dos estigmas que a sociedade carrega, né, para que a gente tenha exemplos como de vocês e diga, olha, não é assim, né, porque aquela história de uma mentira dita muitas vezes vira verdade, e a gente vivencia isso no país o tempo todo, então a gente tem que mostrar esses casos, né, reais, enfim, à custa de muito sofrimento da Isa, né, do muito sofrimento da Ana Paula, muito sofrimento do Samuel, e com isso a gente não está isentando ninguém, né, de culpa, de nada, a gente está olhando as outras consequências que advêm, né, disso, e que não é para advir, se a gente seguisse a lei, a letra fria da lei,
né, pura e simples, a gente já vê o tanto de coisas que estão sendo violadas. Por isso que eu digo que o Estado brasileiro como um todo, aí, o maior violador de direitos humanos, infelizmente, né, nós somos signatários do Pacto San José de Costa Rica, de vários outros documentos internacionais, tanto que o Brasil é suscetível, né, de ser denunciado, de ter um julgamento por uma corte interamericana, por situações como essa, né, situações que acontecem mesmo de negligência de direitos, de ausência dos direitos, de consequências, às vezes, se fala muito disso, mas eu ainda não vi as pessoas escreverem muito sobre essas consequências psicológicas mesmo do cárcere, não só da pessoa, da família, né, do entorno, enfim, como a perda de uma chance, né, a perda de uma vida. No caso não sei se foi o caso da Isa, ela saiu antes, mas assim, às vezes que a gente vê muitos julgamentos, né, de julgamentos injustos mesmo, né, julgamentos com erros grassos, pessoas que ficaram, a gente vê em jornal o tempo todo, pessoas ficaram presas não sei quanto tempo, equivocadamente, se descobriu que era outra, foi registrado aqui, acho que é a Isa que trouxe isso, pessoa que é presa, mas ela não existe. O Brasil, ela não existe, então ela nunca teve acesso a uma política pública, ela não teve acesso a uma educação, possivelmente de qualidade, ela não teve acesso a uma creche, a um posto de saúde, porque todos esses lugares precisam do documento, precisa da documentação para a pessoa acessar qualquer política dessa. Então, como é que uma pessoa que foi esquecida e teve seus direitos violados desde que nasceu pelo Estado brasileiro, agora pode ser punida? Quer dizer, para ser punida, ela existe? Então, a gente tem que questionar e trazer isso para a sociedade, para ver se a gente muda um pouco esse parâmetro de que, né, bandido bom é bandido morto, que não há, enfim, não se pode investir em dignidade, direitos humanos para humanos direitos, né, fica se repercutindo essas ideias, e a gente tem que o tempo todo trazer com a lei, com dados, com fatos, com argumentos e com histórias como a de vocês. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Foi uma tarde bacana, tarde de sexta-feira maravilhosa, espero que tenha outros depois. Eu o que precisarem da Defensoria Pública, cada um aí no Rio, né? Os dois são do Rio, mas aqui da Bahia também a gente está à disposição, tá bom? Acho que a Thaisa já pode ir desligando, não sei, nessa parte aí. Se a gente sai, ela vai para. Acho que ela tem que parar a gravação primeiro, hein, Thaisa? Você nos ouve? Acho que ela não está aqui, não. Acho que ela estava só no